Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? E aí? Você conseguiu montar a expressão que calcula quanto que você vai pagar no plano econômico? De econômico não tem nada. Ele só é econômico, gente, se você falar até 50 minutos. Passou de 50 minutos, ele já vai passar a ser, pode ser que mais barato ainda ou mais caro do que o plano Plus. É aquela velha história. Ter celular pré-pago, ter celular controle ou pós-pago. Às vezes a pessoa fica naquela, não, o meu é pré-pago, pra gente não gastar muito, aí tu bota lá R$15 de crédito, rapidinho acabou, tu bota mais 15, rapidinho acabou, tu bota mais 15, já tá em quanto? 45. E, professor, aí acabou de novo. Sendo que um plano pós-pago, tu pagaria R$45 e já ficaria com tudo ilimitado. Ah, professor, mas vai ter mês que eu não gasto 45. Será? É algo que você tem que raciocinar direitinho aí. Às vezes tem gente gastando mais dinheiro porque simplesmente não percebeu que o plano controle ou o plano pós-pago, professor, ele é mais vantajoso do que esses planos econômicos que são os chamados planos pré-pagos. Prof, então naquela situação, vamos ver aqui quanto é que vai dar, professor, o valor pago para a gente chegar na nossa situação. O valor pago neste plano, professor, econômico, ele vai ser Y, que é igual. Quanto é que é fixo, professor? Professor, o valor fixo, até esqueci aqui, ó. Tá aqui, professor, achei. O plus é R$65. O plus é R$65, professor. R$65,90. Eu posso falar o tanto que eu quiser. Mas, professor, o econômico, ele te cobra R$10,80, professor, fixo. O plano custa R$10,80, que é fixo, mais R$1,90 por minuto, professor. Então, como é que vai ficar aqui, professor? Eu vou pagar R$10,80, que é o valor do meu B, mais, professor, R$1,90 vezes o quê, professor? Vezes X? Não, professor. Vezes o tanto de minutos que exceder, professor. Olha aqui, ó. Você vai pagar R$1,90 quando o cliente exceder os 50 minutos. Então, como é que eu representei exceder, professor? O senhor representou como sendo X menos 50, professor. X menos 50. A pergunta que foi feita foi a seguinte. Ele quer saber, professor, a partir de quantos minutos de ligação, professor, o plano Plus, ele passa a ser mais econômico, professor. O plano Plus era R$65,90, não era isso? O plano Plus era R$65,90. Já podemos fazer logo. Já podemos fazer. É isso mesmo, Gabriel. Então, o valor que eu vou ganhar aqui no plano econômico vai ser Y, é R$10,80, professor, mais 1,90 vezes X, menos, professor, 1,90 vezes 50, vai dar quanto? 1,90 vezes 50 dá exatamente 95. Então, professor, o plano Plus, aliás, esse aqui é o econômico, né, professor? Esse aqui é o econômico. Vou botar aqui assim, o valor do econômico vai ser R$10,80 menos 95, vai ficar 1,90x menos, professor, R$84,20. Entenda que esse X que eu estou encontrando aí, professor, ele representa o total de minutos, tá bom? Em ligações. Beleza? Tudo bem até aí? Deu certo? Você entendeu, Gabriel, essa parte aí? O pessoal que está chegando agora, José de Freitas, Pedro, o Pedro deve ser da técnica, Pedro 2, acho que é Pedro 2. Deve ser Pedro 2. Vou botar o algarismo romano lá. Pedro 2. Meu bom dia para vocês que estão se conectando agora. Prof, e aí, o que é que eu vou fazer? Quanto que era, professor, o plano Plus? Plus, professor, tá aqui, ó. R$65,90 ligações ilimitadas, professor.
Então, vamos nós, professor. Eu tenho o plano econômico, que eu acabei de encontrar com vocês, professor, que ficou Y. O valor que eu pago no plano econômico, professor, vai ser R$ 1,90 vezes o tanto de minutos que exceder, não é, professor? Vezes o tanto de minutos, menos R$ 84,20. Professor, o plano plus... Professor, o plano plus é fixo, professor. O valor que eu pago no plus vai ser, até esqueci, 65,90, professor. 65,90 e acabou, professor. Não tem essa história de minutos, não, professor. É 65,90. Quando é que o plano plus, pergunta-se, quando é que o plano plus, ele passa a ser mais econômico? Ou seja, para o plano plus passar a ser mais econômico, professor, ele tem que ser menor do que o plano econômico, professor. Ou seja, o valor que eu tenho aqui, professor, ele tem que ser maior, professor, do que o gasto com o plano plus. Nesse caso, ele passa a ser mais econômico. Então, o gasto que eu vou ter no econômico, que é 1,90 vezes X menos 84,20, esse gasto, ele tem que ser maior do que os 65,90. Se o gasto com o plano econômico for maior do que os 65,90, o plano plus passa a ser mais econômico do que o plano econômico. Passa a ser mais interessante, compensa mais. Resolve, professor. Pega o 84,20, passa para o outro lado, ele vai somando, professor. Vai ficar 1,90 vezes X maior que 65,90 mais 84,20. 1,90 vezes X, professor, é maior que 65,90 mais 84,20, professor, deu R$ 150,10. Como é que finaliza, professor? O meu X, ele tem que ser maior que os R$ 150,10 dividido pelo 1,90, professor. Prof, o meu X tem que ser maior que 79, olha aí, professor, minutos, professor, maior que 79 minutos. Dá certinho, professor, deu certinho. Prof, então das alternativas lá, eu tenho que falar 30 minutos, 50 minutos, 60, 70, professor, para que o plano plus seja mais econômico, o senhor teria que falar 80 minutos, professor. Porque se o senhor ficar em ligações 80 minutos no plano plus, tu continua pagando R$ 65,90. Se tu falar 80 minutos no plano econômico, tu vai pagar o 10,80 que é fixo, professor, mais 30 minutos adicionais, porque o plano só te cobre 50 minutos. Para cada minuto adicional que exceder os 50 minutos, você vai estar pagando R$ 1,90 por minuto. Não, no caso, seria o 80 mesmo, porque né, tem que ser maior, Gabriel. Não é que a gente vai arredondar. A resposta aqui é essa, ó. O valor de X tem que ser maior que 79. Qual é o valor em minutos maior que 79? Professor, 80 minutos. Não deu X igual a 79, deu X maior que 79. Então, a resposta... 80 minutos. Certinho? Deu certo? Vamos para mais, professor. Olha a outra, professor. Essas aqui, eu não tinha trabalhado com essas características. Se você que está acompanhando a aula de hoje, você está achando muito complicado, novamente, a minha pergunta de sempre, você esteve presente em todas as nossas aulas de função do primeiro grau? Porque o nosso conteúdo é sequencial, professor. Ele é em ordem gradativo, professor,
de conhecimento, ou seja, a gente vai começando de forma básica e depois vai apresentando questões contextualizadas, depois vai para questões de vestibulares para estar preparando vocês para aquela hora do Enem. Então, professor, esse tipo de questão pode aparecer em um Enem? Pode. Não foi questões grandes. Se vocês puderam perceber, eu me utilizei de adição, subtração, multiplicação e divisão, mas fundamentado no que foi trabalhado em todas as nossas aulas, do começo do mês até agora. Desde o começo do mês, a gente está trabalhando com esta função. Beleza? Então, se perdeu a aula, dá uma espiada lá na plataforma do Canal Educação, tá a aula, tá o material, você pode assistir uma, duas, quantas vezes você quiser. Prof, a outra forma que eu tenho para cobrar situações, problemas de função do primeiro grau está relacionada à análise e interpretação gráfica. Aquelas lá, professor, eu só tinha o contexto. Ou seja, eu montava a minha função percebendo que tem parte fixa, que tem parte variável, professor. Só que, teacher, tem hora que tem gráfico. Ih, professor, quando tem gráfico é muito difícil. Não é não, gente. É só a gente passar a entender direitinho o que eu tenho que observar neste gráfico. Eu acho mais fácil o gráfico até mesmo do que a parte contextualizada. Sabe por quê? Quando vem gráfico, coloca na tua cabecinha que o gráfico ele já te dá basicamente metade da questão resolvida, os dados que são apresentados, desde que eu saiba olhar, professor, para este gráfico. Ou, professor, às vezes ele já me dá, professor, a questão toda respondida. Depende apenas de você olhar com cuidado, professor, para as informações que ele vai apresentar para vocês. Então, o que é que eu preciso saber no que tange, professor, função do primeiro grau, na análise e na interpretação gráfica, professor? Primeiro, reconhecer o gráfico de uma função do primeiro grau, professor. Eu já sei que a função do primeiro grau é aquela função que se escreve na forma y igual a x mais b, professor. Usar teus enxergantes. Tu gostou, né, Gabriel? É só usar teus enxergantes, menino, para identificar os elementos desta função. Prof, a gente viu que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. A inclinação desta reta para a direita classifica a minha função como sendo crescente. Eu já posso afirmar que o valor do A é positivo. Esta reta, professor, estando inclinada para a esquerda, esta reta diz para mim que trata-se de uma função decrescente, professor. Nesse caso, o A é negativo. Mas analisando essa que está na telinha de vocês, que é uma função crescente, o que que você, aluno, deve tentar identificar, deve tentar observar? Onde que essa reta toca ou corta o eixo Y? Sério, professor? Seríssimo. Ela corta o eixo Y e o eixo X, professor, respectivamente, professor. O eixo Y, professor, que é o primeiro que você vai tentar bater o olho, ela já corta, professor, e identifica para vocês o B, professor. Que B, professor? Este cara aqui, meus amores. Você já deu para perceber que quando você consegue montar uma função do primeiro grau, essa expressão, essa sentença matemática é que vai lhe ajudar a resolver as possíveis perguntas da questão. Prof, e onde ela corta o eixo X é o meu zero da função, professor. Se ela estiver inclinada para a esquerda, professor, as observações que devem ser feitas são as mesmas. Aqui a única diferença é que a reta ela está inclinada para a esquerda, o que me garante que a função do segundo grau é decrescente, logo, professor, o seu A vai ser negativo. Saber se o A é positivo, saber se o A é negativo, é interessante, por quê? Porque existem situações, problemas, onde a pergunta é, determine a lei de formação. Então, observando as alternativas, se a função era uma reta crescente, já dava para você buscar entre as alternativas quais delas o A é maior que zero, quais delas o A é menor que zero. Ah, professor, então dava para eliminar algumas alternativas? Dava. No que tange, professor, os pontos que cortam ou tocam o eixo X e o eixo Y, eu também vou bater logo aqui, professor, tentando ver se ele já me deu o B, professor, ou tentando ver se ele já me deu o zero da função. São informações que você deve tentar observar de cara logo, só olhando, professor. E aí, professor? O B dá para achar. E o A, professor? Até agora eu só sei
se o A é positivo ou se esse A ele é negativo. Meus amores, quando a gente analisa uma função do primeiro grau, a partir do seu gráfico, professor, eu tenho que buscar neste gráfico identificar pares ordenados. Como assim, professor? Já bati o olho aqui, já vi que o gráfico que está sendo apresentado é uma reta, professor. O gráfico que está sendo apresentado é uma reta. Logo, esse gráfico representa para mim uma função do primeiro grau. O professor pode pedir na questão só para me dizer que tipo de função representa, professor, tal gráfico? Pode, gente. Todo gráfico que é representado por uma reta é uma função do primeiro grau. O que a gente observa? Primeiro, na ordem, inclinação, professor. A inclinação deste gráfico diz para mim, professor, que essa função do primeiro grau que eu estou observando, professor, ela é uma função decrescente, professor. Ela é uma função decrescente, professor. Se essa função é decrescente, eu já posso dizer que o valor do A, professor, este aqui, professor, ele é um valor menor que zero. Até aí tudo bem, professor. Que mais? Eu vou observar, professor, onde que esta reta toca ou corta o eixo X, onde que esta reta toca ou corta o eixo Y. Professor, a reta corta o nosso eixo X, professor, bem aqui nesse 3, professor. Esse 3 é o nosso zero da função. Eu vou observar onde esta reta corta o eixo Y. Bem aqui, professor. Coincidentemente, o valor do B também será 3, professor. Coincidentemente. Prof, mas eu tenho que achar o A e o B. O B eu já sei, professor. O B ali é 3, ó. Só olhando eu sei que o B é 3. Professor, mas como que eu faço para achar o valor do A? Eu só sei que ele é positivo. Eu quero saber o valor do A. Gente, para mim montar uma função, eu tenho que tentar localizar, professor, neste gráfico, 2 pares ordenados ou apenas um par, caso eu conheça o meu B. Professor, tem pares ordenados nesse gráfico? Tem, gente. Tem pares ordenados nesse gráfico, sim. Olha alguns desses pares ordenados. Eu tenho este ponto aqui, professor, que representa um par ordenado. O par ordenado 1 e 2, professor. Eu tenho este outro ponto aqui, professor, que também é um par ordenado, que representa o valor de x é 2 e o valor de y é 1. Professor, o senhor precisa de quantos pares ordenados? 2, professor. Tá aí, professor, os 2 pares ordenados. Vou já chegar aí nessa parte, Gabriel. Tá aí os 2 pares ordenados. Mas eu nem precisava de 2, professor. Sabe por quê? Eu já sei quem é o B. Quando nós já sabemos quem é o valor de B, gente, basta apenas que eu utilize um par ordenado. Professor, mas se ele tiver me dado 2, 3, eu vou usar os 2 e os 3? Não. Se você conhecer o B, você só escolhe um deles. Qual? O que você quiser. O par ordenado que você julgar ter os menores valores. Para quê? Para minimizar a tua conta. Então, professor, me explica como que eu vou fazer a composição. Olha essas duas funções do primeiro grau que estão sendo representadas por gráficos aí. Ele quer que você determine os valores dos coeficientes angulares, que é o A, e lineares, que é o B, das respectivas funções. Prof, das duas, sério, das duas, eu já sei te dizer quem é o B. Eu já sei te dizer se é crescente ou é decrescente. Professor, tipo assim, quando eu estou olhando para cá, professor, eu já estou vendo que é uma reta, professor. Se eu já estou vendo que é uma reta, eu já posso te dizer que esse gráfico representa uma função do primeiro grau, professor. Função do primeiro grau, professor. Essa aqui, ela está inclinada para a esquerda, professor. Então, ela é
ela é decrescente, professor. Logo, o valor do A dela é negativo. Que mais eu posso perceber, professor? Você já fez, Gabriel? Deu menos 1,5 e 3? Peraí, não entendi, Gabriel. Deixa eu ver aqui direitinho, foi que você colocou para mim. Esse menos 1,5, o que é ele? É o A, é o B? É o A? É o A, não é isso? Ah, tá. É porque ficou assim, 1,5, aí você botou um mais, é porque eu pensei que estavam somando os valores. Agora que eu entendi. 1,5 negativo é o valor do seu A e 3 é o valor do B. Perfeito, vamos já conferir aqui. Prof, até agora, a única coisa que eu posso afirmar do A é que ele é negativo, professor. Mas eu já sei quem é o B. O B, gente, é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y, professor. Ou seja, aqui, professor, eu já tenho o valor do meu B. O B para este gráfico, professor, ele vale 3. Professor, como é que eu vou fazer para achar o A? Como é que eu faço, professor, para achar o valor do A? Você dispõe de 2 métodos. Você pode tentar fazer pelo método algébrico, ou você pode fazer pelo método geométrico. Gabriel gosta mais do geométrico, né, Gabriel? A mesma coisa aí do lado, professor. Vamos fazer as opções. Vou já fazer o método algébrico e o geométrico com vocês. O que é que eu já posso observar na letra B, professor? Que trata-se também de uma reta. O que é que eu já posso afirmar, professor? Aqui também é uma função do primeiro grau. Isso tudo eu quero que vocês observem antes de tentar fazer qualquer conta, bacana? É uma função do primeiro grau. Analisando a inclinação, professor, a gente sabe que essa aqui é uma função crescente, professor, que é aquela que o A ele é maior que 0. Até agora, eu só posso fazer esta afirmação sobre o A. Mas, professor, eu também posso observar, professor, onde que a reta toca ou corta o eixo Y. Aqui, professor, ó, a reta toca ou corta o eixo Y aqui. Eu já sei o valor do B, professor. O B aqui vale menos 1, professor. Prof, eu quero saber agora como é que eu faço para achar o A também. Tanto na função crescente ou decrescente, nós podemos usar o método algébrico ou método geométrico. Queridos, como eu já conheço o B, eu aconselho a vocês, sempre que possível, correr para o método geométrico, professor. Por quê? É o que vai demandar menos tempo, é o que vai te dar menos trabalho. Prof, então me explica direitinho, como é que funciona esse método geométrico, professor? Olha aqui o gráfico da função do primeiro grau da letra A. O método geométrico, professor, para a obtenção do A, consiste professor, em o senhor desenhar um pequeno triângulo abaixo da reta que determina esta função. Ou seja, o triângulo ao qual eu me refiro é esse aqui, ó. Desenhei aqui, professor, esse triângulo. Eu tenho que a inclinação, professor, o ângulo formado pela reta e o plano horizontal, determina, professor, este ângulo que vai ser base para nós encontrarmos o coeficiente angular. Ou seja, o nosso A, professor, ele sempre será igual à tangente do ângulo. Para você não esquecer, professor,
Tangente do ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Eu até falei para você. É só você lembrar de quê? Do refri, professor. Que refri? Da Coca, professor. É só o senhor lembrar da Coca. Não estou fazendo propaganda, não. É porque, vê lá, quem que é, professor, a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo, meus amores, é você pegar esse cara que é o cateto oposto e dividir por este cara que é o cateto adjacente. Cateto oposto, abreviação DCO, cateto adjacente, abreviação DK. Não faz propaganda não, até porque se fosse propaganda tinha que ter os royalties aí da propaganda, professor. Vamos ver aqui. Prof, então na nossa situação, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente daquele triângulo? Prof, o triângulo é esse aqui, ó, que nós temos ali. Aqui é o ângulo alfa. Essa distância aqui embaixo, professor, é 2. Essa distância aqui, professor, vai dar 3, professor. Prof, aqui, professor, eu percebo que a inclinação da reta diz para mim que a função é decrescente, né? Logo, A tem que ser negativo. Então, o valor do meu A, professor, vai ser menos a tangente do ângulo. O valor do meu A vai ser menos o cateto oposto, que é 3, o cateto adjacente, que é 2. O valor do meu A é menos 1,5, deu certinho, Gabriel. E o B, professor, a gente já sabia que valia 3, só em estar olhando para o gráfico. Deu certo? Isso. Tem que lembrar da questão do sinalzinho lá, quando for fazer o triângulo. Prof, então, peraí. Eu desenho sempre um triângulo que eu quiser, abaixo da reta, quando eu quiser achar o A. Sempre que você quiser achar o A, é só desenhar esse triângulo. Método mais prático não tem. Quer ver a mesma coisa com a letra B? Vamos ver a letra B aqui, professor. Vou desenhar o triângulo. Professor, triângulo abaixo da reta, não é? Triângulo abaixo da reta. Vou colocar aqui, ó. Fechar aqui o meu triângulo. Professor, podia ser esse triângulo como podia ser esse menorzinho aqui também, não podia? Olha, até podia ser esse menorzinho se eu soubesse quanto é que vale esse ponto aqui, ó. Que ele não me deu. Professor, mas não está no meio? Não sei. Eu não tenho certeza, não posso te afirmar com clareza se está no meio, professor, porque ele não me deu, podia ser 1,1, 1,2, eu não tenho certeza. Então, professor, vamos fazer ele todo mesmo aqui. O triângulo que a gente vai analisar, professor, esse aqui, ó. Tá fechando ele aqui agora. Está observando? Pergunta aí. Professor, está aqui o triângulo. O senhor tem aqui o ângulo. O senhor tem aqui o cateto oposto. O senhor tem aqui o cateto adjacente, professor. O cateto oposto, professor, nesse triângulo aqui é cateto oposto, cateto adjacente. Essa função ela é crescente. Meu A é maior que 0. Então, eu já posso dizer que o valor do A, professor, é exatamente igual à tangente do ângulo. É só pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Tudo bem? Quem é o cateto oposto ali? Se nós redesenharmos esse triângulo, professor, tá aqui o triângulozinho, essa distância aqui embaixo, professor, vale 2. E essa distância aqui, professor, vale do menos 1 até o 1, professor, dá 2 também. Então, professor, vai ficar cateto oposto, que é 2, cateto adjacente também é 2. 2 por 2, achei o valor do A, professor. Não é o método mais rápido? Deu 1, Gabriel, não deu não? Deu 1. Vê lá direitinho, ó. Deu 1. Você entendeu por que deu 1? O valor dele lá? Porque se você analisar o cateto oposto, professor, o cateto oposto é essa distância aqui, ó.
Essa distância aqui, ó, é o cateto oposto, que vai do menos 1 até o 1. Do menos 1 a 1 vai dar 2. Jeitou aí? Deu certo? Pronto, professor. Então, encontrei o valor do A. E o valor do B, professor? Professor, o B eu já sei que nessa questão o meu B vale menos 1. Prof, se eu quisesse montar a minha função, y é ax mais b, então y é igual, o teu A que é 1, x mais o b que é menos 1, ou seja, o y ia ser x menos 1. Caso eu quisesse montar a minha função. Deu certo aí? Entenderam direitinho? É só uma tensão de nada com detalhe. Prof, e qual que era o outro método lá? Era o geométrico, né? Como é que funcionava o método geométrico? Eu ia precisar pegar os pares ordenados e montar um sistema. Aí, professor, é difícil? Não, só ia dar mais trabalho, um pouco mais de conta, mas não era difícil não. Lembrou como é que faz a composição? Então eu já posso ir para situações contextualizadas. Trouxe outra aí, ó, de faculdade. E professor, estou vendo ali que tem duas retas, professor. Tem uma reta A, tem uma reta B, professor. São duas funções aí? São duas funções. Vamos ver do que trata o gráfico? Lê comigo aí, ó. O reservatório, professor, A, perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, professor. Enquanto o reservatório B, ganha, um ganha água e o outro perde, né? Então, peraí, deixa eu pegar o marca-texto. Ele diz para mim que o reservatório A, professor, perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, professor. Enquanto que o reservatório B, ganha, professor, 12 litros por hora. No gráfico estão representados o eixo Y, que representa o volume em litros. Vou até anotar lá logo, professor. Representa o volume, né? E o eixo X, professor, que representa o nosso tempo, né? Nosso tempo em horas. O que é que ele quer, professor, na questão? Ele quer saber, determine o tempo x0 em horas indicada no gráfico, professor. Ó, ele quer saber esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, professor, é um valor de x que pertence aos dois gráficos, professor. Pertence aos dois gráficos, ou seja, o valor de x e de y para os dois gráficos é o mesmo. O valor de x e de y para os dois gráficos é o mesmo. Esse ponto aqui, professor, ele é tanto y do ponto A, como ele é y do ponto B, professor. Então, peraí, como é que a gente faz essa daqui, Gabriel? Você já está pensando aí? Vamos lá, o B da função A, o B da função A é 720, perfeito, Gabriel. E o A é negativo. O B da função B é 60, vale 60, e o A, ele é positivo, tranquilo. E aí, como é que a gente faria para achar, professor, o valor daquele x0 ali? Prof, vamos lá, o que eu disse a vocês que resolve qualquer questão de função do primeiro grau, principalmente gráfica, saber fazer a composição. Então, o que a gente vai fazer aqui? A composição dessas duas retas, professor. A composição da função que representa essas duas retas. Então, vamos por partes, professor. Está aqui o meu gráfico. Vamos analisar aqui, primeiramente, a função, professor A, professor, que é a decrescente, essa aqui, ó. Analisar essa função. Eu já posso analisar, professor, para a função A. Deixa eu ver se eu coloquei mais um espaço. Coloquei sim. Para a função A, professor, eu já posso dizer para você que o B vale 720, professor, o valor do B. O que é o valor do B? É sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. O que a gente está tentando montar? A função do primeiro grau
y é igual a x mais b. Ou seja, eu tenho que montar esta função tanto para a vazão da água na reta A, quanto para a vazão da água na reta B. Prof, aqui também eu já posso lhe afirmar, professor, que o meu A, ele é um valor negativo, professor. Isso é o que eu posso afirmar do A. E ele tinha dito para mim também, ó, coloquei de amarelo aqui, ó. Ele tinha dito para mim que o reservatório A perde 10 litros por hora. O que quer dizer isso, professor? Ele está dizendo para mim que em 1 hora, vou até botar aqui só para você entender, que em 1 hora, professor, ele vai perder 10 litros, professor. Então, pensa comigo aqui, ó. Em 1 hora, ele vai perder 10 litros. Significa dizer que aqui vai ter 710 litros. Concorda comigo? Em 1 hora, ele vai perder, professor, 710, no caso, vai perder 10 litros. Então, aqui vai ser 710. Deixa eu afastar só mais um pouquinho por conta do triângulo. Vamos só supor, ele está dizendo aqui, professor, que aqui é 1 hora. Em 1 hora, professor, ele perde, né? 10 litros, né, professor? Se 1 hora ele perde 10 litros, aqui era 720. 1 hora depois, professor, ele já estaria em 710 litros. Ou seja, ele ia perder aqui 10 litros. O que é que nós vamos analisar aqui? Esse pequeno triângulo, professor, para estar encontrando o valor do nosso A. O valor do nosso A. Você pode fazer com pares ordenados, só que eu posso fazer o triângulo com a informação que ele me deu. Ou esse 10 litros, professor, é uma variação, não seria nem o par ordenado. Você entendeu aí, Gabriel? Você entendeu? Por que eu botei 710 ali? Entendeu? Ah, professor, em 1 hora o senhor perdeu 10 litros. Então, em 1 hora vai estar lá os 710, professor. O senhor desenhou aquele pequeno triângulozinho lá, ó. Esse triângulozinho aqui, professor, ele me ajuda a achar o meu coeficiente angular, professor. Por quê? Porque aqui embaixo vai ser 1, aqui, professor, vai ser 10, que é o que você perdeu. Ou seja, em 1 hora eu perco 10 litros. Então, eu já posso dizer que o meu A é a tangente desse ângulo. Só que, professor, cuidado, se o A é negativo. Então, o valor do meu A é igual a menos a tangente do ângulo, que é, professor, menos o cateto oposto, que é 10, pelo cateto adjacente, que é 1, professor. Professor, diga uma coisa, taxa, quando o cara falar taxa para mim, gente, taxa é porcentagem. Taxa de vazão por hora, professor, já é o valor do meu A. Ah, professor, então nem precisava ter feito o triângulo? Não. Quando o cara diz, olha, vai ser taxado a taxa de variação, a vazão, é o A já, professor. Só que eu tinha que entender que o A era negativo, porque ele perde, não é isso? Ah, professor, entendi. Então, na minha questão, a quantidade de litros da função A, professor, vai ser o quê, professor? Na minha situação, vai ser menos 10 vezes o tempo mais 720. Montei a lei de formação da função A. Deu certinho, Gabriel? Vamos fazer a mesma coisa, só que agora analisando, professor, a reta da função B. Opa, passei sem querer. Da B, professor, agora? Da B. Essa aqui, professor. Prof, esse aqui ele disse que em 1 hora, professor, em 1 hora, ele ganha 12 litros, professor. Em 1 hora, ele ganha 12 litros. Do mesmo jeitinho, professor, ó. Em 1 hora, professor, ele ganha 12 litros. Se ele ganha 12 litros, aqui vai para 72, professor. Não estava com 60 litros? 1 hora depois, ele ganhou 12 litros. Foi para 72. Vou fazer, professor, esse triângulozinho aqui, ó, abaixo da reta, tá bom? Cadê ele, professor?
Tá aqui o meu ângulo alfa. Aqui embaixo é 1, professor, e aqui vai ser 12. Novamente, professor, o senhor já podia dizer que o A era 12. O senhor já podia dizer que o A era 12. Era 12 positivo, professor. Porque se a gente for analisar aqui a B agora, a gente já pode afirmar de cara que na função B, a gente tem, professor, de cara que o B vale 60, o Bzinho, que é onde a reta toca ou corta o eixo Y, e a gente sabe que nessa aqui o meu A ele é maior que zero. Prof, que o A é a tangente do ângulo, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Vai ser 12 por 1, que vai dar 12. Como é que vai ficar a função que calcula a quantidade de água ganha, professor? Pelo B lá. Y de B vai ser igual, professor, a 12 vezes o x, que é o tempo, mais 60, professor. Deu esta função aqui que representa a reta B. Professor, mas ele não quer aquele ponto x0? Gente, para este ponto aqui, ele não é o ponto de intersecção das duas retas. Então, o valor do x é o mesmo para as duas funções. E o valor do y, professor, é o mesmo para as duas funções. Ou seja, este ponto é o YA, este ponto é o YB, professor. Ou seja, para um ponto que eu tenha intersecção, sempre que ele perguntar alguma coisa, isso, Gabriel, estava esperando que alguém chegasse e colocasse no chat esta conclusão. Sempre que ele pedir, professor, alguma coisa relacionada a um cruzamento, a uma intersecção de duas retas que representam a função do primeiro grau, a gente só vai considerar, professor, que o YA é igual ao YB, professor. A gente vai considerar que o YA, estou procurando um espaço, vou fazer aqui mesmo, que o YA, professor, é igual ao YB. Quem é que deu o YA? Professor, deu menos 10x mais 720, que é igual ao YB, que é 12x mais 60. Esse x que vocês estão visualizando é o nosso x, x0, porque é o mesmo x, professor, para o mesmo y. Resolvendo a conta, professor, vai ficar menos 10x menos 12x é igual a 60 menos 720. Nós vamos ter menos 22, que é igual a menos 660, perdão, menos 660, nós vamos multiplicar isso aqui por menos 1. Professor, o valor do x aqui vai ser 660 por 22, professor. O nosso x0 lá, professor, que é a hora que tanto ele vai ganhar água quanto perder água, vai ser a mesma. Quanto que vai dar ali, professor? 660 por 22, vai dar 330 por 11. Professor, vai dar exatamente 30 horas, não é isso? 30 horas, professor. Aquele X lá, professor, ele corresponde a 30 horas, professor. Deu para entender? Professor, então, peraí. Toda vez que eu me deparar, que tem aqui no meu livro, tem dois gráficos se cruzando, a ideia para achar algo em comum é igualar as duas funções, é sempre igualar as duas funções. Só que nessa daqui teve um facilitador, que pelas definições, nós já estamos observando que quando o cara falar que tem porcentagem, é o A, professor, escrito na forma decimal. Se o cara falou taxa de vazão, professor, também já é o A. Porque o B, professor, é muito claro. Em questões contextualizadas, o B sempre vai representar para mim a parte fixa. Eu acho que dá da gente fazer mais uma. Vamos lá. Olha aí. Professor, de novo, parece que o senhor fez foi de propósito, ó. O senhor colocou de novo duas retas se cruzando ali, ó, professor. Duas retas se cruzando. Só olhando para esse gráfico, nem vi a pergunta, eu já posso dizer que para aquele ponto ali, professor, ó, o 40, professor, ele pertence tanto à função C quanto à função R. Aquele 2000
ele pertence tanto à função C quanto à função R, professor. Vamos ver do que trata? Ele diz que uma empresa fabrica um único produto e toda a sua produção é vendida. O gráfico abaixo representa o custo total e a receita, que é representado, lógico, pelo C e pelo R. E, professor, questão de lucro. Tem receita, tem custo. Como é que acha o lucro? Fizemos hoje isso, lucro. Lucro é receita menos custo. Lucro é receita menos custo. Tá, professor. Não sei a pergunta, mas eu acho que se a gente fizer a composição da função que está representada pela reta verde, professor, a gente consegue resolver a questão juntamente com o gráfico, professor, que representa a reta que está em vermelho, professor. E aí, como é que a gente vai estar trabalhando aí, professor? Tem pau ordenado. Já dá para saber o B das duas, Gabriel? Dá para saber o B das duas funções? Eu acho que não dá não, gente. Das duas não dá não. Então, peraí, professor. Vamos ver o que ele quer. Dado, falei para você. Dado que, professor, o lucro da empresa é representado pela letra L, ainda explicou para mim, naquela outra ele não falou. E que esse lucro é sempre a diferença, é você subtrair o que você vendeu, que é a receita, menos o custo. Podemos garantir que a empresa só terá lucro se fabricar 20 peças? A empresa só terá lucro, professor, se fabricar mais de 40 peças? Fabricando 40 peças, o lucro é de 2.000, ou o lucro máximo ocorre, professor, quando o cara fabrica 40 peças? E, professor, como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que a gente faz? Professor, faça a composição de cada uma das funções. Depois a gente vai atrás da pergunta. Vamos lá, então. Deu o gráfico, professor, está aqui. O que a gente pode fazer? Professor, na nossa situação aqui, esse gráfico que representa as vendas, aqui, professor, que é a minha receita, eu sei que o B, professor, é 0 e tem como eu encontrar o meu A, professor, também. Então, vamos achar aqui a expressão que representa a receita, professor. Vamos lá. Para o gráfico da receita, eu já sei que o B vale 0, professor. E o meu A, eu posso simplesmente, professor, desenhar aquele triângulozinho, professor. Pode ser até esse aqui, ó. O cateto oposto aqui, professor. Até este ponto, professor, é 2.000, não é? Não é aqui? Até esse ponto aqui vai dar 2.000. E aqui embaixo dá 40, professor. Então, meu A é igual ao cateto oposto, que é 2.000, dividido pelo 40. Prof, o A vai dar 50. A função que representa a minha receita, professor, vai ser 50 vezes x mais 0. 50x, professor. A função que representa a receita é 50x. Professor, está faltando se eu encontrar a função que representa, professor, o nosso custo. A função que representa o nosso custo. Prof, vamos lá então. Borrachinha. Vamos analisar agora a reta verde, professor. Professor, na reta verde aqui, eu não tenho o valor do B, professor. Não tenho o valor do B, eu só tenho o valor do A, professor. Como é que a gente vai fazer? Aliás, eu não tenho nem o A e nem o B, professor. Não tenho nem o A e nem o B. Agora, como é que a gente faz? Deixa eu ver se na informação da questão do enunciado, uma empresa fabrica um único produto, é vendido. Não, pior que ele não me deu essa informação, professor. Ele não me deu, ele só me deu um pau ordenado, professor. Ele só me deu um pau ordenado. Eu acredito que esse gráfico seja simétrico. Seja simétrico. Olhando assim, como se ali fosse 1.500. Professor, porque o custo aqui, eu precisaria ter no mínimo 2 pares ordenados. Eu só tenho um par ordenado, professor. Só um. Na situação, professor, deixa eu ver se ela é só interpretativa.
Letra A empresa só terá lucro se fabricar mais de 20 peças? Professor, quando é que a gente tem lucro? Ela é só interpretativa, gente. Ela é só interpretativa. Não vai precisar fazer os gráficos, não. Só ler e interpretar. Quando é que a gente tem lucro mesmo? Quando é que a gente tem lucro? Deixa eu limpar aqui. Professor, a gente tem lucro quando a gente vende mais do que o que a gente gastou. Ou seja, nós temos lucro, professor. A condição do lucro, professor, é quando a receita ela é maior do que os... Nós temos lucro quando a receita é maior do que o custo. Entendeu? O lucro só existe quando a receita, você ganha mais do que o que você gastou para adquirir ou produzir o que está sendo vendido. Então, peraí, professor. Na letra A, é análise mesmo. Ele diz que a empresa só terá lucro se fabricar mais de 20 peças. Vamos ver aqui, professor. Tem que fabricar mais de 20 peças para ter lucro? Professor, vamos lá. 20 peças. Olha o custo. 20 peças está aqui, professor. Ó. 20 peças. Está bem aqui. Ó. Professor, quando é, professor, que 20 peças ali, vê qual que é o valor do custo que você tem para 20 peças. É 1.000, professor. E o valor que você vai ter de custo, professor, a receita é 1.000. Eu vou receber 1.000, professor, mas o custo para 20 peças, professor, o custo para 20 peças é aqui, ó. É bem mais do que 1.000, professor. O custo para 20 peças é maior, professor. Não é isso? É mais de 40, Moacir? Aqui a gente estava tentando fazer a composição, mas a gente não tem dados suficientes para fazer a lei de formação da reta que representa o custo. Então, a gente vai fazer análise interpretativa. Vamos ver se você acertou aí, ó. Prof, então, na nossa situação aqui, professor, não é a letra A, professor, porque para ser lucro, a receita tem que ser maior do que o custo, professor. Na letra A, para 20 unidades, professor, vendidas, o teu custo é maior do que a receita. Então, está errada a letra A, professor. Vamos para a letra B, professor. A empresa só terá lucro se fabricar mais de 40 peças. É esse que você quer? Mais de 40? Vamos ver aqui, professor. Vai lá de novo. Mais de 40 peças. Professor, até 40 peças, o lucro e a receita é igual, professor. O lucro e a receita é igual. Qual que é, professor, o custo de 40 peças? 2.000. Quanto que eu ganho vendendo 40 peças? 2.000, professor. Então, para 40 peças, eu não tenho nem lucro e nem prejuízo. Por quê, professor? Para 40 peças, professor, eu tenho que o meu custo é de 2.000. Que a minha receita, professor, é de 2.000. Professor, se lucro é receita menos o custo, professor, o lucro aqui seria 0. Para 40 peças ele não tem lucro. Não é isso? Pronto. É aquele que não tem lucro, né, Moacir? Não tem nem lucro nem prejuízo. Então, para começar a ter lucro, a minha receita, ela tem que passar, professor. E realmente só passa após os 40, professor. Aqui, ó. Após as 40 unidades, professor, qualquer valor após as 40 unidades, a sua receita sempre é maior do que o custo, professor. Você está vendo que a reta vermelha está acima da reta verde. Então, a alternativa correta, certíssimo, professor. Letra B de bola. Letra C, fabricando 40 peças, o lucro será de 2.000? Não, professor. Se você fabricar 40 peças, o lucro, professor, é de R$0, professor. 0. Ele não tem lucro, mas não tem prejuízo. Como o Moacir colocou, é o ponto de equilíbrio, professor. A partir dali, professor, é que ele vai começar a ter lucro. E a letra D, o lucro máximo.
Ocorre fabricando 40 peças? Não, gente. Com 40 peças, basicamente, professor, o que, professor? O lucro dele é zero, professor. Não vai ser o máximo lucro. A partir de 40, 41, 42, 43 é que ele passa a ter lucro, professor. Deu certo? Prof, essa aqui sim necessitaria de uma composição, professor. Ali, professor, da UERJ, uma composição. Essa daqui, professor, eu não tenho o A, eu não tenho o B, eu posso estar encontrando o A pelo método geométrico, eu posso construir um triângulozinho tranquilo, tá bom? Mas, professor, para a obtenção do meu B, eu vou precisar que você escolha um pó ordenado e nos utilizarmos do método algébrico. Vai ficar ela aí como se fosse atividade de casa para vocês. Eu espero que tenha esclarecido. A primeira questão foi um pouco mais complicada, não é? Bem complicada mesmo, aquela da Fundação Getúlio Vargas. Mas a gente conseguiu entender direitinho e desenrolar. No mais, quem não assistiu todas as aulas, pega todas elas desde o comecinho, função do primeiro grau, introdução, domínio, contradomínio, imagem, que se você ainda achou difícil, pega todas as aulas, dá uma revisada, que eu tenho certeza que você vai começar a entender e esclarecer as possíveis dúvidas que ainda existam. Meus amores, eu quero agradecer a todos vocês pela participação do nosso sábado letivo, finalizando, desejando a todos aquele fim de semana maravilhoso, aquele bom dia e agradecer a Deus, a vocês. Até a próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.